Olá pessoal, hoje eu quero iniciar este vídeo lendo aqui um texto, ou melhor, um versículo que está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, onde está escrito assim, ó: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Tem cabimento fazer esse tipo de coisa? Tem cabimento alguém deliberadamente mudar a verdade de Deus em mentira e adorar e servir a criatura em lugar do Criador? É claro que não. Só que hoje, no mundo, existem muitas pessoas que estão fazendo isso. E isso é errado. É o erro que se chama idolatria. Então, a idolatria é algo que nunca poderia existir como prática feita pelos seres humanos. Porque tanto você como eu temos um único Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É a esse que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos amar acima de todas as coisas. Nós devemos servir a Ele com alegria. Então, isso é bom, isso é próprio do ser humano. Mas quando um ser humano, ele muda a verdade de Deus em mentira e começa a adorar a criatura em lugar do Criador, ele está cometendo algo muito errado, que Deus não concorda e nem aprova em tempo algum. O ser humano deveria entender isso hoje. Porque se deixar levar por essa loucura da idolatria, é o que afasta o homem de Deus. Ele substitui Deus por uma criatura, por uma imagem de escultura que ele esculpiu com as suas próprias mãos. Porque, às vezes, a imaginação das pessoas leva a elas a esculpirem uma imagem, segundo a sua própria imaginação. Então, ela passa a adorar essa imagem, fazendo dela o seu Deus. Ou seja, um ser humano criando alguma coisa para adorar. Esse é o erro que muitos hoje estão fazendo, e muitas pessoas não perceberam isso ainda. Não se deram conta, não caíram na real, não caíram em si. Porque essas pessoas têm uma cegueira espiritual, uma cegueira de entendimento. Quando alguém muda a verdade de Deus em mentira, isso é algo muito grave, um perigo muito grave, que talvez as pessoas hoje não tenham percebido ainda. Então, isso se chama idolatria. Isso é uma loucura que afetou muitas pessoas no mundo hoje. E as consequências disso são terríveis para quem faz tal coisa. Leia o Salmo 115, que você vai ver o que está escrito lá a respeito dessa questão de idolatria. Então, nós devemos entender que não podemos fazer isso. Quando o anjo mostrou algumas visões para João, lá na ilha de Patmos, ele se prostrou diante do anjo para adorá-lo. Ou seja, ele iria adorar uma criatura em lugar do Criador. Aí o anjo disse para ele: vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Então, aquele anjo trouxe João à razão novamente. Porque o que ele falou, o que aquele anjo falou, ele tinha razão em falar. Ele falou para João adorar a Deus. É o único a quem devemos adorar, é a Deus. E mais ninguém. Não podemos ter outros deuses diante dele em tempo algum. A humanidade tem que perceber isso, tem que entender, tem que se conscientizar disso. Então, é por isso que eu estou aqui falando essas palavras. Porque eu espero que alguém por aí no mundo possa entender essas palavras. Essas palavras podem trazer a pessoa à razão novamente, a boa consciência. Ela pode se purificar desse erro da idolatria, retornando à sensatez. Às vezes uma palavra bem falada pode fazer a pessoa acordar, despertar do erro em que ela está cometendo. Então, isso pode acontecer sim. E é por isso que eu vou falar sobre esse assunto aqui.
a idolatria, porque existem muitas pessoas hoje que, segundo a sua imaginação, ela consegue esculpir uma imagem de escultura e faz daquilo o seu ídolo, seu Deus, e começa a idolatrar aquela imagem que ela fez. E em vez de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Então, isso é errado da parte de qualquer pessoa. E é próprio da pessoa cair em si, cair na real, entender que está fazendo alguma coisa errada. Seja por uma palavra, por uma exortação, por uma admoestação, por um bom conselho, por uma palavra que possa trazer a pessoa novamente à razão. E não é nada razoável adorar a criatura em lugar do Criador. Então, quando esse texto aqui foi escrito, ele foi escrito com esse objetivo, de fazer as pessoas caírem na real. E hoje existem muitas pessoas que precisam fazer isso. Eu espero que isso aconteça, e quando acontecer, eu espero que essas pessoas possam adorar a Deus e não a criatura em lugar do Criador. Então, para ajudar a essas pessoas que hoje estão aí praticando a idolatria em todos os países do mundo praticamente, eu vou ler aqui alguns textos importantes a respeito disso, para combater esse erro, para ajudar as pessoas a saírem desse engano, que não faz sentido algum. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Moisés, chamado Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 4. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. Levítico capítulo 19, versículo 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Então, a palavra aqui é bem clara. Não vos virareis para os ídolos. Os ídolos que existem hoje no mundo, a maioria deles são de imagens de escultura, criadas pela arte e imaginação dos homens. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Então, deuses de fundição não podem ser feitos pelos seres humanos. Em tempo algum, é errado fazer isso. Quando se faz isso, você está mudando a verdade de Deus em mentira. Você está adorando a criatura em lugar do Criador. Esse é o grande erro da humanidade hoje. Mas qualquer erro, qualquer pessoa pode deixar de fazer. Qualquer pessoa pode acertar. E quando uma pessoa acerta, ela deixa de praticar o que até então para ela era errado. Isso tem que acontecer. O ser humano tem a capacidade de discernir o certo do errado. Então, tenha você essa capacidade hoje e comece a acertar. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, só existe para você e para mim um único Deus. Ele é o Senhor, o nosso único Deus. É a Ele que devemos adorar sempre, dia após dia, sem parar. O seu objetivo e o meu objetivo tem que ser esse ao longo de nossa vida. Não podemos inverter isso aí. Não podemos mudar isso em tempo algum. Então, que esse texto aqui que eu li possa servir para alguém acordar e não praticar mais idolatria em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Salmo 16. Salmo 16, versículo 4. Deixa eu achar aqui rapidinho. Salmo 16, versículo 4. Está escrito assim, ó. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Às vezes as pessoas, quando elas trocam o Senhor por outros deuses, por imagem de escultura, por anjos, por quem quer que seja, e começam a adorar, às vezes essas pessoas não sabem as penas, as más consequências que vão acontecer na vida dela por causa desse erro.
Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Hoje, muitas pessoas podem falar a respeito disso, porque as más consequências, quando alguém troca o Senhor por outros deuses, acontecem na vida dela, começam a acontecer. São coisas gravíssimas. Então, esse texto aqui está nos alertando a respeito disso, para não cometermos esse erro. A menos, é claro, que você queira, por vontade própria, querer que você sofra várias consequências desse erro. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então, ele está falando aqui que não vai, em tempo algum, oferecer as suas libações de sangue a outros deuses. E os lábios dele não pronunciarão o nome de nenhum outro deus, porque ele não vai trocar Deus por outros deuses. Porque ele está conscientizado de que, quando ele fizer isso, graves consequências irão acontecer na vida dele. E ele não quer isso para si. Eu também não quero. Você também não deve querer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Trocar o Senhor por outros deuses é idolatria. Essa é a realidade, pessoal. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 8. Deixa eu achar aqui. Isaías capítulo 2, versículo 8. Então está escrito assim, ó. Também está cheia a terra de Também está cheia a sua terra de ídolos. Então, em muitos países do mundo, existem muitos ídolos. Às vezes, o país está muito cheio de ídolos. Por quê está cheio de ídolos? Por que está cheio de ídolos? Porque as pessoas estão adorando a esses ídolos. Esse é o procedimento errado do ser humano. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos. Então, a loucura da idolatria leva um ser humano normal, comum, como eu e você, a adorar a própria obra das mãos que esculpiu, que fez aquela imagem. Esse é um erro gravíssimo. Não tem cabimento algum alguém cometer esse tipo de coisa. É um absurdo, é um engano, é uma ilusão. Isso é errado. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Então existem pessoas que estão adorando coisas que os próprios dedos delas fizeram, esculpiram. Esse erro chegou a esse ponto. Isso é algo gravíssimo, que não pode acontecer. Nós, que somos pessoas, nós temos a capacidade de raciocinar e ver que isso é algo errado. A nossa própria consciência nos diz a respeito disso. Ela fala conosco, você está fazendo algo errado. Pare de fazer isso. Então, temos que, às vezes, ouvir a voz da nossa consciência, retornarmos à sensatez. Quando alguém sensato retornar à sensatez, ela vai entender claramente que tudo que ela está fazendo, adorando aquilo que ela fez com suas próprias mãos, é errado. Ela tem que adorar aquele que é o nosso Criador, que nos deu vida, respiração e tudo mais. Esse sim é digno de louvor e de adoração de todo ser humano consciente hoje. Então eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42, versículo 8. Então está escrito assim, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem,
nem a minha honra às imagens de escultura. Então, as imagens de escultura que foram esculpidas pela própria mão do homem e que muitos hoje adoram, Deus não vai dar a sua glória para essas imagens. Ele diz aqui bem claramente, ó, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, ele não vai dar a sua glória e nem a sua honra às imagens de escultura. Mas as pessoas estão dando adoração para essas imagens. Estão prestando um culto a essas imagens que foram feitas com as próprias mãos deles. Então, esse é o erro. O próprio Deus aqui está falando claramente contra isso. Porque ele sabe o mal que isso pode causar por várias consequências para o ser humano. Ele quer evitar que você e eu façamos isso. Então, nós, como seres humanos conscientes, já temos a capacidade de entender isso hoje. Temos essa compreensão que ele só quer o nosso bem. Ele quer nos afastar da idolatria. Ele quer que nós adoremos a ele na beleza da sua santidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o único digno do nosso louvor e adoração para sempre. Então, não mude a verdade de Deus em mentira, porque ele não vai fazer isso em tempo algum. Ele não vai dar a sua glória às imagens de esculturas, para que ninguém, ou seja, ele está falando aqui que não vai fazer isso, para que nenhum ser humano como eu e você possa, em tempo algum, adorar a imagem de esculturas. Ele quer que adoremos a ele para sempre. Então, o último texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Jonas. Deixa eu achar aqui. O texto do livro de Jonas. Vou passar algumas páginas aqui. Deixa eu ver. Estou quase achando aqui o texto. Jonas, capítulo 2, versículo 8. Então está escrito assim, ó. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Vou repetir, ó. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, ele está falando algo bem claro aqui. A idolatria é uma coisa vã, é uma coisa inútil. Porque você substitui Deus por uma imagem de escultura para idolatrar essa imagem. Esse é o grande erro que a humanidade comete hoje. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, as pessoas abandonaram Deus, renegaram o soberano Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Muitas pessoas hoje não adoram mais a Deus como é devido se fazer para cada ser humano. Elas substituíram isso. Elas agora adoram as imagens de escultura. Elas se entregaram à idolatria. Esse é o grande erro da humanidade, que infelizmente não pode ser estimulado, nem encorajado, nem incentivado em tempo algum. Pelo contrário, tem que ser combatido. As pessoas têm que entender que a idolatria é algo em vão, é algo inútil, não serve para o ser humano, é inconveniente. O conveniente é que o ser humano consciente, sábio, prudente, inteligente, possa adorar a Deus sempre. Então o texto aqui diz muito bem claro, ó, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eles abandonaram aquele que lhes é misericordioso, aquele que lhes é generoso, aquele que lhes ama verdadeiramente. Eles abandonaram a esse Deus. Eles abandonaram a Deus, eles rejeitaram o cuidado de Deus, eles se esqueceram de Deus.
A única coisa que muitos idólatras hoje veem em sua frente é a imagem de escultura as quais eles estão adorando. Isso é errado. Então, é hora de acertar. O que eu quis falar aqui foi para conscientizar as pessoas que elas não devem se entregar à idolatria vã, e sim à adoração verdadeira, ao único Deus vivo verdadeiro, que é o nosso Criador. Então, é a Ele que nós devemos adorar. Então, eu espero que as pessoas entendam isso hoje, porque essa é uma mensagem que eu quis fazer aqui, usando textos das Escrituras para esse esclarecimento. Então, eu espero que as pessoas possam ser esclarecidas por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.